Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos acolher com muito carinho a você que veio para esta grande festa, a festa dos pecadores, a festa daqueles que foram redimidos, resgatados pelo Senhor. Bendito seja Deus por todos aqueles que desejam mergulhar de forma muito concreta nesta fonte de misericórdia que brotou do coração de Jesus. Saiba que nós, Canção Nova, nos alegramos com a sua presença. Cada membro da comunidade Canção Nova se alegra porque você veio. E imagine o próprio Jesus, a alegria do Rei da Misericórdia, porque você chegou na Canção Nova. Bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você. É uma alegria podermos estar nesta manhã partilhando com você a palavra de Deus, neste encontro, nesta festa da misericórdia. E para partilhar um tema tão fundamental, tão essencial na vida do cristão, que é o tema da conversão. Por isso, eu convido você a ir se acalmando, serenando o teu coração, para estar atento à voz de Deus, que quer falar de forma especial com você nesta hora. Por isso, com muita atenção, nós vamos agora falar o que o Catecismo da Igreja Católica nos fala no seu parágrafo 1º, a respeito do tema da conversão, a respeito da iniciativa amorosa de Deus, para nos levarmos a uma experiência de conversão, que nada mais é do que uma experiência de volta para Deus. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque, desde sempre e em todo lugar, está perto do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a igreja. Foi isto através do Filho que enviou como Redentor e Salvador quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros da sua vida bem-aventurada. Amados irmãos, percebam que o Catecismo da Igreja Católica está nos revelando que o homem foi criado por Deus para participar de sua vida plena. O homem foi criado para participar de uma vida de bem-aventurança, de uma vida de felicidade com Deus. Somente que, em razão do pecado, em decorrência do pecado original, nós perdemos esta comunhão. E por causa da desobediência de Adão e Eva no paraíso, que não ouviram a voz de Deus, por causa da desobediência de Adão e Eva, nós experimentamos a excomunhão. Porque quando nós pecamos gravemente, é isso que nós estamos fazendo. Quando nós pecamos gravemente, nós ferimos o coração de Deus, e porque nós estamos nos rebelando contra Ele, nós acabamos nos afastando da sua presença. Foi isso e exatamente isso que fez Adão e Eva no paraíso. Deus estabeleceu o paraíso e deu ordens para Adão e Eva: cultive a terra, toma conta do jardim, nomeie os animais, coma de todos os frutos, de todas as árvores, menos da árvore da ciência do bem e do mal, da árvore da vida. E você sabe o que aconteceu?
Adão e Eva, tentados pela serpente que é Satanás, desobedecendo a voz de Deus, foram seduzidos ao mal. E por causa da desobediência, por causa do não ouvir a voz de Deus, eles foram expulsos do paraíso. E assim nós herdamos a culpa, a marca do pecado original. Mas veja o desígnio de amor, de bondade, porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia, porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Olha o que afirma o Catecismo da Igreja Católica no seu primeiro parágrafo. O Catecismo, amados irmãos, diz que Deus é infinitamente bom e perfeito, e Deus nos criou para participar desta comunhão com Ele. E por isso, por causa desta bondade de Deus, o que Deus faz? Deus chama o homem, Deus ajuda o homem a procurá-lo, e Deus ajuda o homem a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Veja que a iniciativa é de Deus. Deus criou o homem para fazer parte da sua vida plena. Somente que por causa do pecado original nós perdemos esta graça. Só que Deus não para. Deus continua a nos chamar. Deus nos chama. Deus nos ajuda a procurá-lo. Deus nos ajuda a reconhecê-lo. E Deus nos ajuda a amá-lo com todas as nossas forças. E a prova de tudo isso que eu estou falando, nós vemos no Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 16, quando a palavra diz: com efeito, Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu convido você a aplaudir, porque Deus te convidou, Deus te criou, Deus te chamou para que você tivesse a vida eterna, para que você vivesse o céu com Deus, para que você vivesse uma eternidade com Deus, e não na inimizade com Deus, numa vida de pecado. É esta graça que Deus está nos convidando. O amor de Deus, amados irmãos, a misericórdia de Deus é tão grande, que mesmo quando nós não o ouvimos e desobedecemos as suas ordens, os seus mandamentos, Ele continua a nos chamar, Ele continua a procurar por mim e por você. Para quê? Para que vivamos na vida, no projeto com o qual Ele nos criou e idealizou para mim e para você. E esse projeto é a eternidade no céu. Diga para você mesmo, batendo sobre o teu peito: eu fui criado para o céu. Eu fui criado para o céu. Eu fui criado para viver na presença de Deus. Eu fui criada para viver na presença de Deus. Eu fui criado para viver não neste mundo. Eu fui criado não para viver neste mundo, mas no céu. Mas no céu. É lá o meu lugar. É lá o meu lugar. E amados irmãos, você compreende isso quando São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, ele diz: Deus nos amou de tal maneira que quando ainda era pecadores, Ele morreu por nós. E morreu por quê? Para nos reconciliar consigo. Deus nos amou quando éramos ainda infiéis. Deixa eu lhe dizer para você que quem sabe está numa situação de pecado, numa infidelidade ou uma infidelidade mortal a Deus. Deus te ama, meu irmão, e é por isso que você está aqui, porque Deus não cessa de atrair os pecadores até Ele. Deus não cessa de atrair os pecadores até Ele. Deus fez isso, preste atenção. Deus fez isso em todo o Antigo Testamento pelos profetas. Deus enviava os profetas e convidava o povo à conversão. Deus convidava as pessoas à mudança de vida. Deus enviou tantos profetas: Josué, Jeremias, Jonas, Amós, Abacuque, Isaías, Joel, Zacarias, Samuel. E tudo com a única finalidade: levar o povo à conversão, a abandonar o mau caminho, a deixar a vida velha, a deixar a vida de pecado, a deixar a vida de desobediência, de não ouvir a voz de Deus,
de não ouvir a voz de Deus, porque infelizmente nós não damos ouvidos à voz de Deus, mas ouvimos a voz do mundo. Por isso Deus, incansavelmente, ao longo de toda a história da humanidade, ao longo de toda a história da salvação, Deus chamou pelos profetas, Deus chamou através dos discípulos, dos apóstolos, e Deus continua chamando até hoje através dos homens e mulheres de Deus que incansavelmente anunciam o seu amor, revelam a sua misericórdia e convida as pessoas à conversão, igualzinho fazia João Batista quando pregava no Rio Jordão, dizendo: convertei-vos, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Interessante que esta continuação do chamado do Senhor para nós é um chamado de fato de conversão, a abrir-nos a uma vida nova. Perceba, meus irmãos, que a devoção à divina misericórdia, ela nos aponta um caminho, e é um caminho de conversão. Enquanto é tempo, e é o tema central desta festa da misericórdia, nos aponta que, claro, nós estamos no tempo da graça, é o Kairos, é o tempo do Senhor, mas é um tempo favorável para que eu e você possamos nos converter. Eu e você não podemos continuar mais na mesma, desculpa a expressão, mas eu preciso dizer, na mesma vidinha de sempre. Sabe por quê? Imbuídos desta realidade e com a graça do carisma ao qual nós pertencemos, que se chama Carisma Canção Nova, o nosso fundador nos ensina que nós precisamos preparar um povo disposto para a segunda vinda do Senhor. E essa palavra disposto, meu querido, também entra convertido, com a vida mudada, com atitudes transformadas, porque é tempo de graça, é tempo de misericórdia. Mas eu preciso dizer para você, a misericórdia, e eu agradeço a Salete, porque eu ouvi quando ela estava conduzindo e me chamou e ressaltou, Salete, esta palavra: a misericórdia não nos deixa acomodados, a misericórdia nos aponta para o Senhor. Ele quer que eu mude de vida, Ele deseja a minha conversão, exatamente porque eu fui criado por Deus para estar nesta bem-aventurança, e o pecado, ele faz isso, ele rompe. Observe que a primeira atitude de Adão e Eva no paraíso, quando perceberam ali, portanto, que desobedeceram, eles se esconderam de Deus. O pecado faz isso conosco, além de nos afastar, de separar, o pecado também nos faz nos esconder, termos medo. E a misericórdia de Deus, exatamente esta última tábua de salvação para a humanidade, ela nos ensina, meus queridos, pecadores como eu, não tenhamos medo de recorrer à infinita misericórdia do Senhor, porque ela é para todos os pecadores. Quem é pecador aqui, diga eu. Esta misericórdia é para você. Não se esconda do Senhor, independente dos teus pecados. E perceba, o próprio Jesus nas revelações, a Santa Faustina nos apontando esta devoção, um dos gritos do Senhor é: minha filha, e eu quero trazer aqui na íntegra o que está no diário de Santa Faustina, que o próprio Jesus disse a ela: minha filha, fala ao mundo da minha misericórdia, que toda a humanidade conheça a minha insondável misericórdia. Este é o sinal para os últimos tempos. Depois dele virá o dia da justiça. E como a Dani nos trouxe na parte da manhã ainda, nesta pregação que ela trouxe para nós, não é para termos medo, mas, meus irmãos, convenhamos, nós estamos numa geração que está perdendo o santo temor do Senhor. Pessoas, porque estão perdendo o temor a Deus, estão entregues, aplauda se você entendeu, isso mesmo. Pessoas, porque estão perdendo o temor ao Senhor,
tem se enveredado cada vez mais para uma vida de pecado, para uma vida afastada da comunhão com o Senhor. E porque perdem o temor, começam a se acostumar com o pecado. E detalhe, começa assim dos pequenos, mas os grandes, para chegar neles, nós começamos de fato nos pequenos. E por isso nós precisamos nos deixar exortar pelo Senhor enquanto é tempo. Isto é uma exortação de Jesus no diário de Santa Faustina. Enquanto é tempo, recorram à fonte da minha misericórdia, porque agora, neste tempo favorável. Qual o seu nome? Natal. Não ouvi. Natal. É agora que você precisa mudar de vida, assim como eu. Neste tempo favorável da misericórdia do Senhor, onde Jesus pede a Santa Faustina: minha filha, fala da minha insondável misericórdia, porque agora, neste momento, é o tempo de misericórdia para nós nos convertermos, meus irmãos. Porque se nós não passarmos pela porta da misericórdia, o próprio Jesus também vem dizer a nós: nós vamos passar pela porta da sua justiça. E portanto, a devoção à divina misericórdia nos aponta um estado de urgência. Nós não podemos mais perder tempo com as coisas. Porque se nós nos preparamos para tantas realidades, para ir a uma festa, ir a um casamento, prepara-se para uma viagem. Você se preparou para chegar na Canção Nova, sim ou não? Com certeza já há bastante tempo, não é verdade? Então se prepare também para se encontrar com o Senhor. Amém. Amém? Amém. É tempo de conversão, é tempo de mudança de mentalidade. E o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos convocando. A partir de agora, desta festa, com este tema que nos aponta sim uma urgência, com uma alegria no coração, sim, porque nós vamos estar com o Senhor, mas é preciso nos prepararmos bem para este encontro definitivo com Deus. Amados irmãos, percebam que a Cris falou algo que é muito forte, quando ela diz: a primeira atitude de Adão e Eva quando desobedeceram a Deus, e perceberam que Deus estava caminhando, se aproximando deles no paraíso, o que eles fizeram? Eles se esconderam atrás de uma árvore. E Deus perguntou: Adão, Eva, onde estás? E eles responderam: estamos aqui, Senhor. Vimos que o Senhor chegou e por isso nos escondemos aqui. Mas por que vocês estão escondidos, meu filho? Por acaso me desobedecestes, Senhor? Porque nós comemos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e a maldade, a malícia, a impureza e tudo aquilo que é a consequência do pecado original entrou no nosso coração. Mas veja que coisa mais linda: Adão e Eva se esconderam de Deus, e Deus, quando entrou no paraíso, mesmo sabendo porque Ele é onisciente, mesmo sabendo porque Ele é onipresente, mesmo sabendo porque Ele é onipotente, Ele pergunta porque Ele quer ouvir a nossa resposta. E então Ele disse: Adão, Eva, onde estás? Veja que aquilo que o Catecismo da Igreja Católica falou no seu parágrafo 1 se concretiza em primeiro lugar através de Adão e Eva. Deus, ao se aproximar deles, diz: onde estás? E eu falava agora há pouco que isso é uma constante na história da salvação, na história da humanidade, na história da relação do homem com Deus, desde o tempo da sua criação até os dias de hoje. Deus começou chamando Adão e Eva e dizendo: Adão, Eva, onde estás? E você pode imaginar e ouvir a voz de Deus chamando o teu nome. Fala para mim o teu nome. Cristiane. Fala para mim o teu nome. Cristiane. Deus está te chamando, filho. Deus está te chamando, filha, e falando: onde estás? Até quando você vai se esconder de mim? Até quando você vai ser indiferente à minha voz? Por que não vens a mim? Por que não me obedeces mais? Porque acha que você é o Deus da sua vida? Porque você se acha tão autossuficiente assim? Por quê?
Por que a pergunta de Deus? Porque o coração de Deus, o coração de Jesus, amados irmãos, sofre com esta realidade. Porque Deus não te criou para viver na forma indigna que você está vivendo, não. Por isso que Deus não desiste e continua a nos chamar. Chamou através dos profetas. E se você observar a vida de Samuel, e você vai ver esta citação em 1 Samuel no capítulo 3, no versículo 10. Gênesis 3, 9 fala: Adão e Eva, onde estás? Na história de vocação do profeta Samuel, Deus chamou Samuel: Samuel, Samuel. E Samuel, pensando que era o sacerdote Eli que estava chamando, foi lá: aqui estou, Senhor. E Eli: eu não te chamei, filho, volta e vai dormir. Assim foram 3 vezes. Deus chamava: Samuel, Samuel. Samuel se apresentava a Eli. E então na última vez Eli entendeu: filho, quando te chamar de novo, responde. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Eu digo para você, eu quero ousar ser o profeta Eli na sua vida nesta manhã e dizer: quando o Senhor te chamar, e Ele está te chamando agora, fala ao Senhor, fala, Senhor, que o teu servo escuta. E assim nasceu a vocação profética do profeta Samuel. Assim aconteceu com Saulo. Saulo que se tornou São Paulo. Saulo, você sabe, ele era judeu ferrenho e portanto perseguidor dos cristãos, porque ele acreditava que naquela época o cristianismo era uma seita. Saulo começou a perseguir e matar os cristãos e foi testemunha do martírio de Santo Estevão. Saulo saiu de Damasco. Pega por favor a palavra de Deus, minha esposa. Vamos só os primeiros capítulos da leitura de Saulo, para você entender muito bem que Deus continua a nos chamar. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Aliás, escuta, não abra. Dá agora todo o teu ouvido, de todo o teu coração, para ouvir, porque Deus está chamando, assim como chamou Adão e Eva, assim como chamou Samuel, e assim como você vai ver que Ele chamou Saulo, Ele está te chamando. Escuta, Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 1. Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrastes, adeptos do caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aplauda a palavra de Deus, porque Deus está nos falando por meio desta palavra. Aplauda, mas aplauda para valer, e você vai entender no final desta pregação que Deus está falando com você. Que Deus está gritando, mas é um grito de amor, é um grito de misericórdia, não é um grito de revolta, não é um grito de ressentimento, não, mas é aquele grito daquele pai, daquela mãe apaixonado que quando vê o seu filho em apuro, em dificuldade, ele diz: filho, você está ouvindo agora Deus falar contigo nesta manhã? Porque Saulo, amados irmãos, era perseguidor da igreja católica. E neste contexto, Paulo havia partido de Damasco para perseguir os cristãos de Jerusalém, para matar, para prender. Somente que quando ele estava a caminho, e perceba o que eu estou falando, Paulo era perseguidor. Quando ele estava a caminho montado no seu cavalo, uma grande luz lhe ofuscou a visão, que o fez cair do cavalo. E então, no meio daquela luz, Saulo ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, por que me persegues? E Saulo, ao ouvir aquela voz e meio que atordoado, perguntou: quem és tu, Senhor?
E a voz dizia: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu fico imaginando a cena, porque o próprio Senhor revelou a Saulo: levanta agora e vai lá para Damasco e procura um tal de Ananias que vai rezar para você, que vai impor as mãos sobre você e você vai ficar cheio do Espírito Santo. E assim aconteceu nos últimos versículos do capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Paulo ficou cheio do Espírito Santo, que prontamente ele se pôs a pregar e confessar que Jesus é o Senhor. E agora eu quero dizer, porque é isso que Deus coloca no meu coração, aqueles pastores, pessoas de outras denominações católicas, ou pessoas de outras denominações, cristãs ou não cristãs, que ficam maltratando a igreja católica, que ficam zombando, escarnecendo, dizendo que é isso, que é aquilo, que é a Babilônia. Você ficará vivo para ver e experimentar que o que Jesus fez com Saulo vai fazer com você. E um dia você vai estar nos bancos das igrejas católicas, porque é a igreja de Cristo. Porque é a igreja de Cristo. Assim como aconteceu com Saulo, vai acontecer na vida de irmãos protestantes, vai acontecer na vida de irmãos de outras denominações, de outros credos, de outras confissões. Porque quem faz, quem chama, quem procura, quem ajuda a reconhecer, quem ajuda a amar é o Senhor. É o Senhor. Então veja, Deus chamou Adão e Eva, Deus chamou o profeta Samuel, Deus chamou Saulo, que se tornou para nós São Paulo, a maior coluna da fé, apóstolo dos gentios, apóstolo dos pagãos, tão grande em graça de Deus, em obediência à voz de Deus, que ele é autor da metade dos livros do Novo Testamento. E Deus disse para Santa Faustina: você está pensando que Santa Faustina ficou fora dessa? Deus chamou Santa Faustina ainda quando era criança. Faustina era nova, era jovem. Vocacionou quando ela tinha 7 anos. Só que o pai e a mãe não entendeu, não acolheu, não deixou Faustina seguir a Deus. E o que Faustina fez? Obedeceu aos pais e foi viver, como nós dizemos no dias de hoje, uma vidinha mais ou menos, uma vidinha fácil, uma vidinha de prazeres, uma vidinha de fé mais ou menos, aquele cristão, como dizia o padre Léo Light. Sabe o que Jesus disse com Santa Faustina? E que na época não era Faustina, porque Faustina é o nome de consagração na ordem das Irmãs da Misericórdia. Jesus disse para Helena: minha filha, até quando eu hei de ter paciência convosco? E Deus está dizendo comigo em primeiro lugar: ô Natal, até quando eu vou ter que aturar, aguentar a tua fraqueza, a tua infidelidade, as tuas misérias? Mas Deus está dizendo com você: até quando eu vou ter que ter paciência contigo, meu filho? Até quando eu vou ter que ter paciência contigo, minha filha? Quando é que você vai carinhosamente tomar vergonha na cara e me seguir? Porque você não foi criado para viver assim. Não. Você não foi criado para viver essa vidinha miserável de pecado, de sofrimento. Não, você foi criado para uma vida plena. E essa vida plena, essa alegria perfeita que você busca em tantos outros lugares, você só encontra em mim. Por isso Deus continua a nos chamar, e continua a nos chamar invocando a sua misericórdia para que sejamos salvos. E por isso no diário de Santa Faustina, no número 186, ele também revela a ela: invoca a minha misericórdia para com os pecadores, pois desejo a salvação deles. Repete isso. Invoca a minha misericórdia para com os pecadores, pois desejo a salvação deles. Este é o desejo do coração de Jesus para cada um de nós. Quando invocarmos a sua misericórdia, é para a nossa salvação. É para que de fato sejamos salvos. Aquilo que já experimentamos, e que bom que a festa da misericórdia, ela está
totalmente ligada ao próprio mistério da paixão, da morte, da ressurreição do Senhor. Porque primeiro na Páscoa nós celebramos a ressurreição de Jesus. Ele se entregou, Ele se ofertou para nos redimir dos nossos pecados, para que eu e você novamente entrássemos nesta comunhão com Deus. E exatamente no primeiro domingo após a Páscoa, o próprio Jesus revela a Santa Faustina o desejo de que haja esta festa, a festa da misericórdia. Exatamente porque se na Páscoa celebramos a ressurreição, na festa da misericórdia nós celebramos, e olha que delicadeza deste Deus, celebramos a festa do pecador que foi resgatado e redimido pelo sangue do Cordeiro. E este pecador somos todos nós. Aplauda esta graça do Senhor. Esta festa é para nós. Jesus continua a nos atrair, a nos chamar, para fazer esta experiência de misericórdia que nos aponta a conversão. Não tenhamos medo de recorrer à fonte de misericórdia que brotou do coração do Senhor, porque ela é para, e vou falar para você entender, quem sabe, aquele pior pecador. Por isso nós não temos o direito de julgar as pessoas. Por isso nós não temos o direito, não nos foi dado este direito de julgar os pecados dos outros. Porque Jesus está sempre nos apontando esta fonte de misericórdia. E é a mais alegria no coração de Deus quando estes se convertem verdadeiramente e fazem esta experiência profunda com a misericórdia do Senhor. E eu digo para você, apóstolos da misericórdia, quanto mais nós fazemos a experiência com a misericórdia do Senhor, mais nós desejamos a conversão. Não tem como separar estas duas realidades. Quanto mais eu experimento esta misericórdia, quanto mais eu experimento este amor, quanto mais eu experimento esta compaixão do Senhor para comigo e para com os pecadores do mundo inteiro, porque é desejo de Jesus a salvação deles, mas o meu coração estará, como eu dizia no começo desta colocação, contrito. Coração contrito, arrependido. Claro que confiante na misericórdia de Deus, mas contrito. E por isso é a graça que eu peço para o Senhor, para você que está aqui, para cada um de nós, a quem está nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, a graça do Senhor despertar no seu coração a contrição verdadeira, porque nós somos pecadores, nós ofendemos a Deus, nós desagradamos muitas vezes o Senhor com a vida e os caminhos que escolhemos errados, fora da sua presença, fora da sua comunhão. Quando o Natal dizia, Deus não te fez para isso, eu não sei o que é o isso que você está vivendo. Eu não sei qual caminho você tem trilhado, mas o Senhor está nos convocando, a partir da experiência da contrição, do arrependimento, a fazer uma experiência profunda de conversão. E perceba, meus irmãos, não foi somente para a quaresma, quando nós trilhamos ali os 40 dias, agora chegou a Páscoa, a ressurreição, volta à vida velha de novo. Não, Jesus está te convidando à conversão hoje. Jesus está te convidando à conversão agora. Mudemos de vida para nos aproximarmos cada vez mais desta fonte de misericórdia que brotou do coração de Jesus. Por isso, meu querido e minha querida, repita aquelas palavras que a Salete dizia, que tocou tão fundo o meu coração. A misericórdia não nos deixa nos acomodar.
quanto mais eu a experimento, quanto mais eu mergulho nesta fonte de misericórdia, quanto mais eu experimento o quanto Deus me ama, o quanto Ele me perdoa, Ele não me castiga. Ele não te castiga, mesmo quando você não dá ouvidos a Ele, porque Ele está sempre a te atrair. O catecismo foi muito claro, Ele mesmo nos ajuda a buscá-lo, até mesmo a conversão, meus irmãos, é por iniciativa dEle. Mas claro, é preciso ouvir a voz do Senhor, que constantemente está nos chamando novamente a uma vida de conversão. Põe as mãos aí nos ouvidos e diga para o Senhor: abra, Senhor, os meus ouvidos, para ouvir a tua voz, que incessantemente me convida a uma vida de conversão, de mudança, de contrição, de arrependimento. Eu quero, Senhor, ouvir a tua voz, nesta festa da misericórdia, para que verdadeiramente, te ouvindo, eu possa me converter, mudar de vida. Amém? Amados irmãos, e é justamente este o foco. Aqui nós devemos voltar a nossa atenção para isso que a Cris acabou de nos conduzir e motivar em oração. O primeiro passo da conversão é ouvir a voz de Deus. Deixa eu lhe falar, não é à toa que se você pegar os livros que compõem a Torá e que são o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Sagrada Escritura, e de forma especial, quando fala da revelação dos 10 mandamentos dado a Deus por Moisés, principalmente nos capítulos 4, 5 e 6, que fala da revelação do Decálogo, das tábuas da lei, dos 10 mandamentos que foi escrito em pedra pelo dedo de Deus, lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, no Monte da manifestação de Deus, na Terra Santa. Todas as vezes que Deus conduzia Moisés a falar com o povo, Ele não começava dizendo: meu povo assim, assado, não. A inspiração de Deus a falar com o povo era: ouve, Israel. Está lá no primeiro versículo do capítulo 4, no primeiro versículo do 5 e do 6, ouve, Israel, escuta, Israel, porque é simples, quem não sabe ouvir não sabe obedecer. Já ouviu aquele filho que você fala: filho, olha, pega o dinheiro aqui, vai lá no mercado, compra isso, compra aquilo. Ele não presta atenção porque ele está aqui focado com internet, com outra coisa. Aí ele vai, pega o dinheiro, quando ele chega lá, ele não sabe nem o que ele ia comprar. Aí ele começa a mandar uma mensagem para a mãe: mãe, o que é para comprar mesmo? Não ouviu. Ouve, Israel, ouve, povo meu, ouve, filho, ouve, filha, o Senhor teu Deus está falando. O primeiro passo para um caminho de conversão, um caminho de volta para Deus, é o ouvir a voz de Deus, é o escutar a palavra de Deus. É por isso que muitas vezes na aclamação ao Evangelho na Santa Missa, nós cantamos uma música que diz: escuta, Israel, Javé, teu Senhor vai falar. E a Assembleia responde: fala, Senhor, Javé quer te escutar. Nós queremos te ouvir, você precisa ouvir. Sabe por quê? Porque Deus chama. Deus chamou Adão e Eva, Deus chamou Samuel, Deus chamou, como eu acabei de falar, Saulo. Deus chamou Faustina. Deus chamou o Natal e a Cris ao seu tempo. Deus chamou o Rogerinha, chamou o Salete, chamou a Luciana Antunes, chamou a tantos outros que graças a Deus já estão caminhando e buscando ouvir e realizar a voz de Deus há muito tempo. Mas deixa eu lhe dizer, você que está ouvindo agora e ouvindo da forma que você está ouvindo, Deus está te chamando hoje e você precisa ouvir a voz de Deus, porque se você não consegue ouvir, você não consegue obedecer, porque foi isso que aconteceu com Saulo. Saulo estava neste contexto de escuta, de ouvir a voz de Deus.
E graças a Deus que Saulo, ao ouvir a voz de Deus que chamou Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois de ouvir a revelação do próprio Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus diz, vai a Damasco. Era o endereço que Paulo estava indo, que Saulo estava indo. Mas não na casa de Ananias, na rua direita, vai lá. Um tal de Ananias vai impor a mão e rezar para que você fique cheio do Espírito Santo e recupere a visão. Deus está restituindo em você a visão espiritual. Você pensava que era um católico, você pensava que tinha uma vida assim. E que bom que se você tinha, Deus está dando um up. Está dando um upgrade. Está melhorando, está acentuando. Estava bom, vai ficar melhor. Mas se você não era, Deus está restituindo a tua visão. Deus está curando a tua cegueira para que você possa ver. E vendo também você possa ouvir. Porque foi isso que aconteceu com Saulo. Se Saulo não desse ouvidos à voz de Deus, não teria acontecido nada. E até as crianças dizem assim, engraçadinho, né? Estou sentindo nada. Não é assim? Estou sentindo nada. Por quê? Porque não ouve. Porque não vê. E Deus hoje, louvado seja Deus, está nos dando a graça de ver e de ouvir. Ver com os olhos da fé, mas ouvir não somente com a nossa audição, mas ouvir com o coração. Porque foi o ouvir com o coração que transformou Saulo em São Paulo, no grande homem de Deus que ele foi para a nossa igreja no mundo inteiro. Portanto, eu digo para você, na autoridade do nome de Jesus, se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, e você viu o testemunho que Deus chama, você está aqui porque alguém te chamou. Foi o coordenador do grupo, foi teu esposo, foi tua esposa, foi teu pai, foi tua mãe, foi teu vizinho, foi teu colega de trabalho, eu não sei, alguém te chamou. Talvez um convite da Canção Nova, você ouviu pela rádio, você ouviu pela internet, você ouviu pela TV, não sei como você ouviu a voz de Deus, mas eu quero dizer que quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. E louvado seja Deus por você estar aqui. Pode aplaudir porque você ouviu a voz de Deus e está ouvindo. Mas deixa eu lhe falar, embora você esteja ouvindo a voz de Deus nessa manhã, o mundo não cessa de te chamar. Como dizia o Padre Zezinho, se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é? Fica de pé por um minuto. Porque quando a gente se compromete com alguma coisa, a gente se compromete de corpo e de alma e com postura. E nesta manhã Deus está nos dando a oportunidade de ouvir a sua voz. Só que o mundo, o inimigo continua a nos chamar, continua a nos seduzir, como seduziu Adão e Eva. Quantas pessoas, e essa canção diz, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Quantas pessoas estão ainda dando ouvido à voz do mundo e não ouvindo a voz de Deus? Você está agora, meu irmão, numa encruzilhada que você tem que decidir a quem você quer ouvir. A quem dareis ouvidos? A voz de Deus que continua a te chamar, que continua a falar o teu nome e a te atrair a Ele, como está te atraindo a festa da misericórdia, ou a voz do mundo que quer te levar à perdição e te enganar? A decisão é sua. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Escuta. Se ouvires a voz do mundo
Você vai escutar de novo e vai rezando, pedindo a graça dessa escuta em Deus. E que os barulhos do demônio, os barulhos do mundo, as atrações mundanas, as situações que te atraem para as trevas, para o mal, no poder do nome de Jesus, que você seja liberto. Como na imagem que o Senhor nos dava hoje pela manhã, o Senhor no dia de hoje está nos puxando para Ele. Vem que você é meu, você me pertence, você é meu. Se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Vai pedindo ao Senhor essa graça. Que as vozes do mundo, que as atrações do mundo que tem te afastado da graça de Deus, que tem te afastado da misericórdia de Deus, pelo poder do nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor nos liberte e nos liberte da surdez espiritual, daquilo que nos impede de ouvir o apelo de Deus. Volta, vem para mim, você me pertence, você é minha. Tudo aquilo que atrapalha o nosso discernimento e acabamos batendo a nossa cabeça e fazendo tantas coisas erradas e tomando decisões erradas. Vem, Senhor Jesus. Em atitude de oração, como você está? Em atitude de oração e de vigilância, como você está? Eu queria trazer um pequeno testemunho que está neste livro, que é um tributo à divina misericórdia e que nos convida a recorrermos com confiança à divina misericórdia enquanto é tempo. É um testemunho de conversão e eu não tenho dúvida, foi o próprio Deus que inspirou e suscitou para que ele estivesse aqui, porque ele diz da realidade de muitos de nós aqui presentes. Quem aqui é mãe? Louvado seja Deus, quantas mães. De forma especial, Deus quer falar com as mães. Mas quem aqui é filho? Quem aqui é filho? Todos nós somos filhos, né? Então Deus também quer falar com você de forma muito carinhosa nesta manhã. Portanto, escuta com atenção. Põe o teu ouvido agora naquilo que você vai ouvir neste momento. É um pequeno testemunho. Trago para você o testemunho de uma mãe a quem tive a oportunidade de conhecer bem de perto. Uma mulher boa e de um coração tão grandioso que não se encontra facilmente por aí. Ouvi muitas vezes dizer, não somente do seu esposo, como também de outras pessoas: essa mulher é uma santa. Era uma mulher de coração tão bondoso que às vezes faltavam adjetivos para descrevê-la. No entanto, era uma mulher sofrida. Sofrida no físico e sofrida na alma. Ela passou por muitas provações que não é qualquer pessoa que consegue suportar. Só contra o coração ela lutou por 9 anos, depois de sofrer 3 infartos.
Foram longos períodos de sucessivas internações em UTIs, mas esse nem foi o seu maior sofrimento. Ela teve outros embates e sofreu muito com um de seus filhos. Ainda muito jovem, esse seu filho partiu para uma vida mundana e desregrada. Aos 13 anos ele viveu a sua primeira experiência sexual e se enveredou por uma vida de vícios. Daí em diante, não parou mais. Foram quase 10 anos de uma vida desregrada de prostituição e bebedeira diária. Aquele filho não pediu a herança ao seu pai, mas ele banjou os seus bens com os amigos em bares, festas, shows e noitadas. Ele foi motivo de desgosto não somente para o seu pai, mas também foi motivo de tristeza, de dor, de lágrimas e preocupação, principalmente para sua mãe, que lhe tinha uma afeição especial. O pai daquele jovem, por muitas vezes perdeu o sono e o juízo com os transtornos causados, sobretudo financeiro. Mas a sua mãe tinha um comportamento que lhe chamava a atenção. Enquanto aquele jovem saía todas as noites, bebia muito e às vezes chegava em casa mal, ela ficava rezando. Não brigava, não xingava, não esbravejava, não condenava e nem tirava satisfação. Apenas rezava. Pelo que eu pude saber, não foram poucas as vezes que quando aquele jovem saiu para as farras, ela ficava acordada, rezando e esperando o filho voltar. E quando o filho chegava e perguntava por que ela ainda estava acordada àquela hora, falava que havia perdido o sono. Mãe é assim mesmo. Ela não fazia outra coisa a não ser amar e rezar pelo filho. Amar e rezar. Todavia, com o passar do tempo e as fadigas próprias da vida, aquela heróica mãe acabou não resistindo. Desta vez, infelizmente, ela foi nocauteada, não pelo coração, com quem lutou tantos anos e acabou vencendo, pois tamanha era a sua força para viver. Desta vez a prova foi maior. Um AVC feroz, que lhe custou a vida, depois de 5 dias em coma, em uma UTI. Finalmente aquela mulher guerreira descansou. Ela não conseguiu vencer aquele derrame e por isso partiu sem contemplar o milagre pelo qual ela tanto rezou, que foi a conversão do seu filho. Contudo, eu creio que de lá do céu ela contempla este milagre sorrindo, porque este milagre sou eu. A minha mãe, assim como Jesus, não desistiu de mim. E hoje eu estou aqui para testemunhar que sou fruto desse amor misericordioso de Deus na minha vida. Viva Jesus! Quando eu não merecia nada,
quando eu merecia o desprezo, a rejeição, ou até mesmo humanamente falando, a condenação pelos meus erros, foi então que eu senti todo o amor que Deus tem por mim, através do amor de minha mãe, que me amou e me acolheu. E hoje, sendo o homem que sou, um homem de Deus, faço a experiência do filho pródigo que, ao voltar arrependido, recebeu o anel ao dedo, sandália aos pés, uma túnica nova e uma grande festa, a festa da misericórdia. Sou o que sou por graça de Deus e pela intercessão de uma mulher de um coração misericordioso. A minha mãe, Dilce Maria, ou Doce Maria. Minha mãe aprendeu com Jesus o que é a misericórdia e com amor ensinou-me a vivê-la. Portanto, vá e faça a mesma coisa. Também ame o seu irmão. Obrigado, Jesus. Obrigado, minha mãe. Gratidão eterna do seu filho Natal. Amém. É tempo de misericórdia. Esta festa é para o pecador que se volta arrependido. Arrependei-vos, pois, porque há misericórdia esperando por você, pecador. Por isso diga comigo, eu creio. Eu creio. A misericórdia do Senhor A misericórdia do Senhor é para mim, é para mim, que sou pecador. que sou pecador. A misericórdia do Senhor A misericórdia do é Senhor para os pecadores é para os pecadores do mundo inteiro. do mundo inteiro. Jesus, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E eu quero convidar a você, diante até deste testemunho, que relata uma conversão, uma mudança de vida que não parou por aí. Porque eu vejo todos os dias este desejo latente. E nós esposas, né? A gente tem essa graça de caminhar ao lado dos nossos maridos e vice-versa. E tocar num constante desejo de conversão, de mudança de vida, de não estacionar, de não parar. Porque, como eu dizia, quanto mais nós somos alcançados por essa misericórdia do Senhor, ela nos incomoda a um processo verdadeiro de conversão. Porque eu não posso estacionar, eu não posso parar e achar que aqui neste ponto onde eu cheguei está bom. Eu preciso continuar rumo neste caminho de passos largos, de conversão, de mudança de vida nova. Porque a eternidade me espera, a eternidade está esperando por você. E imagine só, quando o próprio Senhor nos acolher: vinde benditos de meu Pai, vinde cada um que lutou, que se esforçou para viver uma vida nova. E nós teremos por herança, diante do nosso esforço, da nossa luta para se converter todos os dias, o céu, porque lá é o lugar daqueles que se esforçaram e vão poder contemplar a face misericordiosa de Deus. Viva Jesus! Viva! Esta graça que o Senhor quer dar para cada um de nós. Vamos cantar. Enquanto a Cris falava, e enquanto o Natal testemunhava, eu sentia no meu coração que Jesus falava com muitas mães. E você dizia: Jesus, quando é que vai chegar a hora do meu filho? Quando é que vai chegar a hora do meu marido? Quando é que vai chegar a hora dessa pessoa? Eu estou aqui por ela, Jesus. Quem trouxe alguém no coração e desejava e deseja que a misericórdia de Deus alcance a vida dessa pessoa, levante a sua mão. Todos nós. Mas como nós rezamos pela manhã e rezamos agora, essa é a grande festa onde a misericórdia de Deus é derramada sobre a humanidade.
nós não imaginamos o alcance dela. Jesus vai atrair muitas almas para Ele, muitas almas. Coloque mais uma vez a mão nos seus ouvidos. Que você comece daqui, escutando a Deus. Vá orando no Espírito antes de nós cantarmos. E rezando assim, nós estamos pedindo a graça. Jesus, eu quero escutar a Tua voz. Jesus, eu quero seguir os Teus projetos para mim. Jesus, eu quero caminhar na Tua graça. Desvia de mim, Jesus, as vozes mundanas, a voz do maligno, a voz que me leva para as trevas, para a prisão, para a enfermidade espiritual. Eu quero Te ouvir, Jesus. Eu quero Te ouvir, Jesus. Eu quero Te ouvir. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Levanta seu braço. Vamos pedir o derramamento da misericórdia de Deus sobre os nossos entes queridos, sobre a nossa família, sobre as pessoas que estão distantes de Deus. Vamos pedir a misericórdia de Deus. Senhor, nós te pedimos, traz de volta. Atrai de volta, Senhor, os teus filhos. Tira, Jesus, dos sepulcros. Ressuscita, Senhor, os mortos. É a festa da tua ressurreição que precisa acontecer na vida dos teus filhos, Senhor. Libertando muitos filhos da prisão, pecados que estavam te aprisionando. O Senhor está derramando uma graça própria para este momento. Pessoas que estão sendo tão tocadas pelo Senhor, com uma graça tão grande. Ele está te concedendo a coragem de romper com pecados que te aprisionavam. Exatamente por não ter a coragem de romper, você estava escravo. E não é para ser escravo que Deus te fez, pelo contrário, Ele te fez para ser livre. Mas a liberdade do Filho de Deus não é a libertinagem, é o contrário. É um caminho que nos leva à alegria, à paz, ao gozo. É a liberdade no Espírito Santo de Deus. E por isso muitos estão sendo tocados com esta graça própria deste momento. Não só aqui, como muitos que também nos acompanham estão sendo tocados com a graça da conversão verdadeira.
O Senhor está te convocando, o Senhor está te chamando a uma vida nova, a uma vida plena, uma vida de graça, mas uma vida de comunhão com Ele, rompendo de uma vez por todas com o pecado que estava te escravizando. E eu preciso dizer para jovens que aqui estão ou que nos acompanham, o Senhor também está te concedendo esta coragem de romper com este pecado que te escravizava, para você ser um jovem de Deus e fazer a diferença neste mundo. Vai soltando a sua voz, continue orando no Espírito. A imagem que o Senhor me dá é de uma casa que estava fechada, como uma casa abandonada, de portas fechadas, janelas fechadas, e de repente uma grande luz batia sobre essa casa. A porta era arrombada, as janelas também, e uma grande luz penetrava sobre essa casa. Eu creio que nesta grande festa da misericórdia, nesse momento de oração, Jesus, Ele é capaz e Ele pode arrombar as portas de casas e famílias que estão fechadas à sua graça. É a graça de Deus sendo derramada, e eu acredito, porque a misericórdia de Deus vai sair deste lugar, desse recinto, e vai invadir muitos lares. Obrigada, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Cantemos. Se ouvires a voz do mundo chamando sem cessar, se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, a decisão é tua, a decisão é tua. E vamos aplaudir o Senhor, que fez e faz maravilhas no meio de nós. Obrigada, Jesus. Nós te bendizemos, te adoramos, te glorificamos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.